que é o mais importante. Quando você acostuma o músculo a fazer o mesmo trabalho, por maior que seja o esforço, o seu organismo ele é adaptativo e ele vai se adaptar. Por exemplo, um cara que corre 10 km todo dia, às vezes vai no seu consultório barrigudinho. Fala, cara, como é que um cara que corre todos os dias 10 km barrigudinho vai ver como é que fica a frequência cardíaca dele nesses 10 quilômetros? O nível de esforço, há um gasto calórico? Mas o organismo dele já está muito adaptado àquele tipo de atividade. Aí você faz uma pequena mudança na estratégia de treinamento dele, cara, dá um resultado absurdo. O que você está falando foi o que eu aprendi com o Lancha Júnior e com o Tácito Júnior. Né? Pessoas que acho que são legais onde a gente trazer aqui para bater papo. Só monstro, né? Só monstrão, né? Aliás, Tácito Júnior ele tem curso esse final de semana, pessoal. Entra lá no Instagram dele, @prof.tacitojunior. Tem um curso sensacional. Coloca o Instagram dele aí, por favor, Gu, pra galera acompanhar. É um curso de bioquímica e fisiologia do exercício que vai desde o princípio até a coisa mais avançada. Mas o que eles falaram? Você acabou de falar o conceito de acomodação. Tanto Lancha quanto Tácito, eles falam, todo mundo... É exatamente esse. Professor Tácito.júnior. Tá aí, pessoal. É isso aí. Tá aí o link ali, ó. E aí aproveitem que esse final de semana tem curso sensacional. Titio Musi já fez, cara. E recomendo realmente, tá? Então, o que eles me falaram? Eles falaram, Paulinho, todo mundo fala de adaptação. Primeiro que a gente não costuma falar muito adaptação no exercício. Por quê? Adaptação, Renato, são os conceitos de um cara chamado Hans Selye. Hans Selye, ele era um fisiologista, um endocrinologista, fisiologista na década de 60. E ele postulou o que seria um estímulo, no caso uma agressão, uma reação de alarme por parte de uma célula e uma adaptação. Só que uma célula se adaptando é uma mutação, ou seja, ela não volta para trás. Exemplo, a gente tem calo na mão, certo? Isso por quê? Porque o nosso queratinócito, quando você pega a barra de peso e ela começa a comprimir a pele, a criar isquemia, ela começa a engrossar a nossa pele. Isso é uma adaptação. Esse queratinócito não volta a não fazer esse calo. Tudo bem, as sucessivas, né, sessões de treinamento que vão fazendo com que você tenha um estímulo agressivo para a célula, para o queratinócito, né, eles fazem com que o calo vá crescendo. Ok, só que, por exemplo, uma vez que você fez o calo, ele não é absorvido, o calo está ali. Não, parece que está morto ali. Exatamente. Isso é adaptação. Só que com o exercício, se você parar de treinar, você evolui. Então a palavra correta, e que eu aprendi com o Tácito e com o Lancha, na verdade, ela não é adaptação, né, porque adaptação tem essa conotação de nunca mais deixar de ser. É ajuste. Ajuste. Por quê? Porque você faz um ajuste de acordo com uma rotina. Se você muda a rotina, você tem um desajuste. Né? E isso funciona com musculação, que é o que todo mundo fala, musculação é ingrato. Cara, para de estudar, para de escovar o dente. Né? Tudo que você para de fazer para o teu corpo, você evolui, infelizmente, é assim. Né? E aí vem uma outra coisa. Eles falam, todo mundo fala de adaptação, no sentido que a gente falou agora, que o certo é ajuste, né? Todo mundo fala de ajuste, porém, ninguém fala de acomodação. Acomodação é a capacidade do nosso organismo de fazer com mais eficiência aquilo que sempre é feito da mesma forma. Então tá lá a pessoa, tá gordinha e tal. Não, mas eu corro 10K todo dia. Então, é porque você corre 10K todo dia. Você tem que fazer alguma coisa que quebre esse equilíbrio dinâmico. Essa homeostase aí. Exatamente. Que é outro conceito fisiológico que a gente chama de homeoresis. A homeostase, ela é quando você tem um equilíbrio dinâmico. Quando você tem um equilíbrio dinamicamente modificado, ou seja, quando você tem o nosso organismo que é um equilíbrio dinâmico, aí você põe o exercício, que é um fator externo, um ator externo, você solicita um novo equilíbrio. E essa solicitação a gente chama de homeoresis, né? Que é um passo após do equilíbrio dinâmico. Então, é o equilíbrio dinâmico dinamicamente modificado. E isso gera a qualidade. Então, o sujeito que está lá correndo e está acima do peso, o que ele tem que fazer? Ele tem que mudar o padrão de dieta, ele tem que inserir na corrida dele momentos em aumento de intensidade. Atividade anaeróbica, por exemplo?
Para aumentar a sua Exato. taxa de metabolismo basal? Fazer, por exemplo, tiros no meio da corrida dele. Ele tem que Aumentar criar alguma coisa que ele obrigue o físico dele a se ajustar. Para ele entrar em homeorese, Exatamente. que é o que o ele atleta ter... busca o tempo todo. Exatamente. Nossa musculatura nunca está parada.